Olá, irmãos, estão todos bem? Eu espero que sim, espero que estejam todos cheios de saúde, guardados aí em seus lares, se protegendo, e que Deus continue guardando os irmãos durante esse nosso tempo de quarentena. Espero revê-los todos em breve, mas enquanto isso não acontece, nós continuamos nos comunicando virtualmente pelos outros meios que nós possuímos. Pastor César pediu para que hoje eu estivesse trazendo uma mensagem aos irmãos. E como nós estamos celebrando a Páscoa neste domingo, decidi trazer uma mensagem que mostra a importância da ressurreição de Cristo para nós. Então, quero convidar a todos vocês a participarem com a gente deste momento. E que Deus ele possa nos ensinar a importância da Páscoa. Para isso, nós vamos usar o texto que se encontra em Atos. Atos, capítulo 2. Nós iremos estudar, iremos ver a partir do verso 14 até o verso 36. Atos, capítulo 2, verso 14 até o verso 36. Irmãos, como o pastor costuma fazer, eu vou pedir para que vocês deem uma pausa no vídeo, leiam o texto na casa de vocês e depois vocês então voltem para cá, para que a gente possa então trabalhar o texto. Então cada um leia o texto aí na sua casa, eu não vou fazer a leitura completa dele, só de algumas partes, tá bom? Certo. É importante a gente entender que o texto que nós lemos aí do verso 14 ao verso 36, ele faz parte do relato que Lucas faz do advento do Espírito Santo. No capítulo 2, Lucas ele vai registrar para nós a descida do Espírito Santo sobre a igreja. E aí é importante a gente entender que o discurso de Pedro está inserido dentro desse contexto. Então a gente precisa olhar lá no início, no capítulo 2, quando a gente vê que Lucas diz para nós que os discípulos eles estavam lá obedecendo a ordem de Jesus de permanecer em Jerusalém. Então eles estavam lá em Jerusalém orando, reunidos, tanto os 12 quanto outros discípulos que haviam testemunhado da ressurreição de Cristo. Eles estavam lá reunidos em Jerusalém, orando na casa onde eles estavam, quando então eles ouviram um som que veio do céu, que era como se de um vento impetuoso. Então esse som, o texto nos diz que ele encheu toda a casa. E depois também vai nos dizer que apareceram então distribuído entre os irmãos, foi distribuído entre eles, línguas como de fogo. Então sobre a cabeça de cada um deles pousou uma língua em aspecto, em aparência de fogo. E aí os irmãos começaram a falar em outros idiomas. E aí, a partir do verso 5, nós vamos ver qual é a reação das pessoas que estavam em Jerusalém. Lembrando que naquele período, pessoas de vários lugares do mundo haviam ido até Jerusalém para celebrar a festa do Pentecostes, que já era uma festa que era celebrada pelos judeus, então eles vão até Jerusalém para celebrar esta festa, e é nesse contexto que então o Espírito vem sobre a igreja, e esses irmãos que estavam separados, que vieram de vários lugares do mundo, então eles vão ver esse grande acontecimento, esse maravilhoso acontecimento. E aí Lucas ele registra para a gente as reações das pessoas. No verso 7, por exemplo, ele mostra que alguns eles ficaram atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Então, alguns ficaram admirados e atônitos porque eles ouviam então os discípulos de Jesus, galileus, falarem em suas línguas maternas, sendo que eles eram de regiões distantes dali. E aquilo deixavam eles admirados, porque eles estavam falando, porque os discípulos estavam falando da grandeza de Deus,
em outras línguas. E aqui a gente vê a natureza, então, do dom de língua, né? Só que outros judeus, eles tiveram um outro tipo de reação, que foi zombar dos nossos irmãos ali de Jerusalém. Eles começam a dizer que aqueles irmãos estavam bêbados. E é por isso então que agora Pedro, como líder dos 12, vai se levantar. O texto diz que ele e os 11 se levantam, ele ergue a sua voz e os adverte. A palavra aqui para advertir ele vai pronunciar, ele vai trazer agora um pronunciamento, ele vai anunciar alguma coisa, vai declarar alguma coisa que é importante. Então o discurso de Pedro, ele é importantíssimo para a gente entender tudo o que está acontecendo ali naquele momento, no momento da descida do Espírito Santo. E aí a gente percebe então a importância desse texto, e é por isso que nós vamos falar sobre ele, certo? Ok, ele começa então chamando esses varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém para que eles tomassem conhecimento. Ele está dizendo aí no verso 14, olha, vocês se atentem às minhas palavras, conheçam aquilo que eu vou dizer para vocês, porque o que eu estou para dizer para vocês é algo importante. Então, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês, porque esses homens, eles não estão embriagados. Vocês dizem que eles estão embriagados, mas eles não estão, porque agora é apenas a 3ª hora do dia. Eles não estão bêbados. Como que eles estariam bêbados a essa hora da manhã? Não é isso que está acontecendo. E aí Pedro vai explicar então o que é que de fato está acontecendo, já que eles não estão embriagados. Então, o que é que está acontecendo com esses nossos irmãos? Calvino ele diz aqui que essa resposta de Pedro seria quase como uma zombação, também uma zombaria dos descrentes. Por quê? Porque eles estão zombando de Pedro, e dos outros discípulos, estão falando, olha, eles estão bêbados, e a resposta de Pedro não é eles que estão bêbados, não são eles que estão embriagados. Pelo contrário, é que vocês não conseguem entender, é vocês que não sabem o que está acontecendo. Então essa resposta de Pedro é para mostrar, não, vocês estão errados. E o fato de vocês dizerem que nós estamos bêbados, quer dizer que vocês é que não estão sabendo nada, vocês que não compreendem as coisas. E aí vocês falam do que não sabem, vocês riem de coisas que vocês não sabem. Porque o que está acontecendo com esses irmãos é o cumprimento daquilo que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então, Pedro reconhece que o que está acontecendo aqui nada mais é do que o cumprimento de uma profecia. E aí ele vai dizer lá, ele vai citar a profecia de Joel, que diz, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, jovens terão visões e sonharão os vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Se você for lá ler, está em Joel, capítulo 2, do verso 28 ao verso 32 dessa profecia, você vai ver lá que Joel não fala que são os últimos dias, ele não aparece lá a expressão últimos dias. Mas Pedro está entendendo que o que está se cumprindo aqui é de certa forma uma restauração da igreja, porque agora uma restauração do Israel verdadeiro, porque agora o Espírito está sendo derramado e agora as coisas estão sendo restauradas. Mas para um judeu, essa perspectiva da vinda do Messias, da restauração de Israel, é uma coisa que acontece nos últimos tempos, nos últimos dias. Então, para que Pedro possa expor isso para os seus irmãos judeus, ele usa então aí nos últimos dias, porque Pedro está entendendo agora que os últimos dias foram inaugurados. Finalmente chegou o final dos tempos, em que Israel, no caso aqui a igreja, ela está sendo restaurada, e isso só pode acontecer pelo Espírito Santo. Finalmente chegou o dia em que começou a restauração da igreja, e isso acontece então com a vinda do Espírito Santo. Então a gente tem que entender que os últimos dias já começaram, né? Depois que Cristo foi exaltado, depois que Cristo foi assunto ao céu,
e o Espírito Santo veio até nós, os últimos dias já começaram, nós já estamos vivendo os últimos dias. Então, às vezes, as pessoas falam assim, os últimos dias, viu, estão começando, estão chegando. Na verdade, não, nós já os temos vivido, né? A vinda do Espírito Santo é o que chamamos de escatologia, marca a inauguração da escatologia inaugurada. Então, a partir da vinda do Espírito Santo, os últimos dias já começaram. E olha aqui a beleza disso, porque então o texto nos diz que Deus ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Quando aqui diz sobre toda a carne, quer dizer sobre todos os tipos de pessoas. E aí ele vai exemplificar, tanto nos filhos quanto nas filhas, os jovens, os velhos, todos esses eles teriam visões, profetizariam, teriam sonhos. Ele está nos mostrando aqui a importância, ele está mostrando aqui a importância, então, dessa descida do Espírito Santo. O texto também lá na profecia de Joel diz que ele mostraria prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Aqui é uma referência, então, e aí depois ele diz aí, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, como o advento do Espírito inaugurou os últimos dias, agora a gente vê também que nos últimos dias, prodígios e sinais, né, nos céus e embaixo na terra, também acompanharia isso. Sinais que marcariam, então, os últimos dias e o dia glorioso do Senhor. Nós ainda não chegamos lá. A nossa escatologia ela não foi ainda encerrada. Ainda não acabou todas as coisas. O dia glorioso do Senhor ainda não chegou. Mas Pedro está mostrando para nós que eles também serão marcados por sinais. E os comentaristas entendem quando fala sobre o sol se converter em trevas e a luz em sangue, alguns entendem isso da maneira mais literal, dizendo que de fato, quando estiver chegando o dia do Senhor, então nós vamos ter então o sol se convertendo em trevas, a lua em sangue. Agora os outros entendem isso no sentido mais figurado, entendendo que na verdade o que vai acontecer é que a vinda do Senhor então vai ser marcada por fenômenos naturais que demonstrem a ira, o juízo de Deus. A gente tem que entender que o dia do Senhor vai ser um momento que ele vai manifestar tanto a sua graça quanto a sua ira, a sua justiça, o seu juízo, na verdade. Quanto aos seus eleitos, aos seus fiéis, ele vai manifestar a sua graça, a sua justiça em Cristo Jesus, mas aqueles que não são seus eleitos, aqueles que de fato vivem em rebeldia com o Senhor, esse dia vai ser um dia de grande desespero. Então, por isso usar essa linguagem de fenômenos naturais, porque significa que aproximando-se esses dias, as pessoas então teriam medo em seu coração, elas estariam pavorosas por aquilo que estava acontecendo. Então, o dia do Senhor normalmente revela a nós esses dois aspectos, tanto da graça quanto da ira e do juízo de Deus. A gente pode até dizer que embora tenha o grande e glorioso dia do Senhor lá no futuro, exista uma série de outros dias do Senhor que acontecem. Todo aquele momento que Deus demonstra sua ira e seu juízo na história, a gente pode chamar esses dias do Senhor, embora não seja ainda o grande dia, o glorioso dia do Senhor, que é quando vai ter o juízo final. Mas quando a gente vê, por exemplo, Deus manifestando a sua ira, os povos sendo, às vezes, sofrendo, castigados por coisas que acontecem, nós estamos vendo, então, que de fato ali há o juízo de Deus, para os seus fiéis, às vezes por questões de disciplina, para que eles se arrependam, outras vezes é simplesmente um momento de provação, e às vezes ele está mostrando também toda a ira e a sua justiça sobre o mundo. Mas é isso que Pedro ele está nos mostrando, que aquilo que está acontecendo, a descida do Espírito Santo, na verdade é um sinal, então, de que os últimos dias começaram. Então agora nós estamos já vivendo os últimos dias. E aí,
vai acontecer uma mudança aqui, vai ter uma outra sessão no discurso de Pedro. Ele fala então a respeito dessa vinda do Espírito Santo como cumprimento da profecia, e aí ele vai focar agora no ministério de Jesus. A partir do verso 22, ele vai falar para nós a respeito do ministério de Jesus Cristo. É sobre isso que ele vai falar para nós, e isso é muito importante. Por quê? Porque a descida do Espírito Santo, a vinda, a gente vai ver isso lá mais no final, a vinda do Espírito Santo, ela só pôde ocorrer depois daquilo que Jesus realizou aqui. E o grande foco de Pedro nesse sermão, e aí é o que eu queria falar com vocês, o grande foco que ele vai dar nesse sermão é sobre o Cristo ressurreto. E é por isso que eu quero falar usar esse texto para falar sobre a importância, então, da ressurreição de Jesus. E ele começa dizendo aí, no verso 21, varões israelitas, atendei, novamente, ele está usando como aquela estrutura lá do início, então a gente percebe aqui que agora ele está começando uma nova parte do seu discurso. Ele está dizendo assim, varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, o varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres e prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então aqui ele está chamando a atenção para Jesus. Haviam passado aí 7 semanas, desde que Jesus havia sido morto e que havia ressuscitado. E aí ele está dizendo, olha, lembram-se daquele Jesus? Aquele Jesus que ele vai usar aí, vou dizer que ele era um varão aprovado. Era um varão que, dentre aqueles irmãos, havia feito sinais e maravilhas. Então a gente às vezes se pergunta quais eram os propósitos dos milagres de Cristo, por que ele fazia esses sinais. E a gente vai entender que os sinais e os milagres que são feitos, eles têm como característica, o propósito deles, na verdade. O propósito deles é autenticar aquele que está falando, o mensageiro. Tanto que quando Nicodemos ele chega até Jesus, ele não reconhece que Jesus é Deus, mas ele diz, ninguém faz os sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Da mesma forma, os discípulos a caminho de Emaús também dizem, porque ele era alguém aprovado por Deus, um varão israelita aprovado diante de Deus e dos homens, que havia operado muitos sinais e prodígios. Os próprios irmãos, os discípulos de Jesus, depois desse evento aqui, nós vamos ver que eles operavam muitos sinais e maravilhas. E a palavra sinal, semeia, ela é usada como um sinal que autentica o mensageiro. Ou seja, quando Jesus estava fazendo aqueles sinais, ele estava mostrando, realmente o reino de Deus é vindo, eu sou o rei. Eu estou trazendo o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino onde todas as coisas são restauradas. É por isso que agora os demônios são expulsos, é por isso que agora as pessoas são curadas, porque isso são sinais, são amostras do reino de Deus. Eu venho em nome do meu Pai. É por isso que eu faço esses sinais. Então, Jesus, ele estava, quando ele fazia esses sinais, ele estava ali de fato recebendo, ele estava mostrando diante de todos que ele era assim, aprovado por Deus. E Pedro está reconhecendo isso. Tá vendo? Lembram-se daquele Jesus, aquele que foi aprovado diante de Deus, que realizou sinais entre vocês? Ele, que foi esse Jesus, ele passa do ministério de Jesus, e ele começa então a falar sobre a morte de Jesus, né? Ele fala, esse Jesus, ele sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mão de iníquos. É interessante esse versículo falando a respeito da morte de Jesus, porque aqui Pedro está reconhecendo a soberania de Deus. De fato, o que aconteceu com Jesus aconteceu para que se cumprisse o plano de Deus na história. Jesus tinha que passar pela morte, Jesus tinha que morrer. O que está acontecendo aqui era necessário, né? Era necessário que isso acontecesse. E aí é que ele diz, olha, aconteceu de acordo com o desígnio de Deus. Foi determinado por Deus que isso acontecesse. Mas embora Pedro aqui ele reconheça a soberania de Deus, ele também não esquece da responsabilidade humana, porque ele vai dizer, mas vocês, judeus, foram responsáveis pela morte de Cristo. É interessante que ele não culpa os romanos. Jesus mesmo disse para Pilatos,
maior será a responsabilidade para aqueles que me entregaram nas suas mãos. Aqueles que haviam matado Jesus haviam sido os líderes judeus. Os discípulos de Emaús também dizem isso, que os nossos chefes os entregaram para ser morto pelas mãos dos romanos. Então, de fato, esse Jesus, mesmo a soberania de Deus, não nega a responsabilidade humana. Jesus também disse para Judas, o Filho do Homem, é necessário que ele morra, é necessário que aconteça tudo o que precisa acontecer com ele, mas ai daquele que o trai. Então, nós estamos vendo aqui exatamente isso, a soberania de Deus e ainda assim a responsabilidade do homem. Então ele fala a respeito dessa morte de Jesus, ele falou, tá vendo, aquele varão aprovado por Deus, ele foi morto por vocês, mas agora ele começa a falar, e se a gente vê o tamanho que ele dá para cada uma dessas partes, a gente percebe que essa então é a parte mais importante do discurso dele, porque ele fala mais sobre isso. E o que é isso? É sobre a ressurreição, porque aí a partir do verso 24 ele vai dizer, a qual, porém, Deus ressuscitou. Então, de fato, lembram-se daquele... Atentai a isso. Lembram-se daquele Jesus, aquele que era aprovado por Deus e que vocês mataram? Ele foi ressuscitado por Deus. Ele rompeu, aí o texto diz que rompeu os grilhões da morte. E aqui esse romper grilhões, uma tradução literal deles diminuiu-se, deu fim às dores de parto. Então as dores de parto, e aí alguns comentaristas devem entender aqui então que quando está falando sobre essas dores de parto é que por meio de um novo nascimento, Jesus a ressurreição dele é como se fosse um novo nascimento também, ele nascendo de novo, ele foi ressuscitado, a morte não pôde o reter, mostrando que a morte não poderia, era impossível para a morte reter Jesus. Se a gente lê lá no Antigo Testamento, Pedro reconhece que a Bíblia já está falando que ele deveria ressuscitar. Ele sendo filho de Deus, era necessário que ele ressuscitasse. A importância da ressurreição, ela é fundamental, ela é aquilo que de fato sela e diz, olha, é Deus Pai falando para o Filho, olha, eu aprovei a sua obra, a sua morte, ela satisfez a minha justiça. De fato, a ressurreição de Cristo, se ele tivesse permanecido morto, então não teria sentido para nós. É o que Paulo diz lá em Coríntios, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé ela é vã. Então a ressurreição de Cristo ela é um ponto-chave, ela é um ponto importante e era impossível que de fato ele permanecesse morto. A morte dele foi real, mas era necessário. Pedro está dizendo aqui, era necessário, ele já havia dito sobre isso, de que ele ressuscitaria. Ele não poderia permanecer na morte, sendo quem ele era. E aí ele continua. Porque a respeito dele, então aqui, ele está dizendo, porque já foi dito isso a respeito dele. Quem disse isso não foi nem nós, foi Davi. Davi, há tempos atrás, já havia dito isso. E aí ele vai aqui citar o Salmo 16, ele vai dizer assim, que Davi disse, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousa em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-á de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Ou seja, Pedro está reconhecendo aqui que Davi não está falando a respeito de si mesmo. Quando ele diz que Deus não permitiria que o seu santo experimentasse corrupção, Davi não pode estar falando sobre ele mesmo, porque Davi está lá, sepultado entre eles. O túmulo de Davi está ali. Então era óbvio, era evidente, embora agora
que eles receberam o Espírito Santo, eles conseguem compreender essa verdade de forma mais plena, essa verdade que eles não compreendiam antes, mas agora ficou mais claro. Então Davi está falando de quem? Era de Jesus, porque Deus Pai, ele não permitiria que Jesus experimentasse corrupção, que ele permanecesse na morte. E aqui experimentar corrupção é que de fato o corpo de Jesus fosse corrompido, se fosse passasse por processo de deterioração. Deus não permitiu que isso acontecesse. Pelo contrário, Deus manifestou em Cristo o seu poder, a sua glória, quando o ressuscitou, dando um selo, autenticando, falando, esse daqui de fato é o meu filho. Era impossível que a morte o detesse. A morte não poderia o deter, mostrando que de fato Deus aprovou a obra de Cristo, e é por isso que Cristo não necessitava continuar morto. Deus havia aceitado a justiça que o Filho havia lhe oferecendo, as dores de parto haviam sido afrouxadas, agora Jesus estava nascendo novamente, um novo nascimento, saindo da sepultura cheio de honra, cheio de glória, né? Recebendo, sendo chancelado, tendo a aprovação do Pai. É isso que está nos dizendo. Como homem, Jesus havia conquistado, então, ele havia conquistado essa honra e essa glória. E aí ele continua, Pedro aí, sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então, estou falando assim, tá vendo? Deus ressuscitou a Cristo. Cristo está vivo. Ele foi ressuscitado. E Davi já falava sobre isso. E aí, então, Pedro termina o discurso dele falando sobre a exaltação de Cristo. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declara, disse ao Senhor, ao meu Senhor, assenta-me à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E aqui é que Pedro, ele de fato está mostrando pra gente a importância da ressurreição. Porque ele está dizendo assim, vocês disseram que nós estávamos bêbados. Pelo contrário, o que está acontecendo aqui é um cumprimento da profecia de que o Espírito Santo ele seria derramado sobre a casa de Israel. Mas isso só é possível, isso só aconteceu porque Cristo herdou a promessa. Porque Cristo ele veio até nós, porque Cristo ele foi aprovado aqui como um varão valoroso com sinais, com prodígios, pela sua vida ele foi aprovado, ele morreu, mas aprove a Deus ressuscitá-lo. E quando Deus o ressuscita, a gente chama que essa é a primeira parte da exaltação. Se Cristo foi humilhado, a exaltação de Cristo começa pela sua ressurreição. Agora ele nasceu de novo da sepultura, agora num corpo glorificado, num corpo cheio de glória. Jesus ele está ressurgindo. E quando ele faz isso, então, começa a sua exaltação, que depois ele é assunto ao céu, assenta-se à direita de Deus, ele ainda há de vir para julgar os vivos e os mortos, ele está sendo exaltado ainda, mas vejam só a importância que Pedro está dando à ressurreição. É porque Cristo ressuscitou, porque Deus o fez Senhor, porque ele assentou-se à direita, porque ele está vivo, então foi cumprida a promessa. O que Pedro está mostrando para a gente que é o que está acontecendo ali, esses discípulos falando em língua, eles recebendo o Espírito Santo, isso é resultado direto da obra de Cristo, é resultado direto da ressurreição de Jesus. E é aqui que eu quero dar o foco desse sermão. A importância da ressurreição de Cristo é por conta dessa ressurreição de Jesus. É por conta que ele ressuscitou, porque ele foi exaltado. Por conta disso, nós recebemos o Espírito Santo. E nós estamos celebrando a Páscoa, estamos celebrando a Páscoa. E meus irmãos, esse é um momento importante. Se nós somos cristãos, se nós recebemos o Espírito Santo, se nós vivemos em novidade de vida, é porque Jesus
ressuscitou, porque ele herdou as promessas do Pai, porque ele recebeu a promessa e ele nos enviou o Espírito Santo. E agora nós desfrutamos de todas as bênçãos celestiais que nos é dado. Nós agora podemos ser santificados, nós somos justificados, nós somos regenerados, nós recebemos fé, tudo isso por conta da ressurreição de Cristo, porque ele derramou, porque ele ressuscitou, porque agora ele reina, ele derramou o seu Santo Espírito sobre a igreja. Esse selo da promessa dele, essa garantia da vitória dele, que é o Espírito Santo. E então, nós precisamos viver como igreja assim. Nós estamos passando por um momento muito difícil, os irmãos sabem disso, da situação difícil que nós temos vivido, mas nós não podemos esquecer de que Jesus está vivo. E às vezes a impressão que eu tenho é que nós como igreja, às vezes parece que nós celebramos a um Cristo derrotado, um Cristo morto, mas na verdade nós devemos celebrar o Cristo que está vivo, aquele Jesus que reina. E é assim que o nosso coração deve se portar diante de Deus. Nós devemos nos alegrar, nós devemos desfrutar das bênçãos do Espírito Santo, devemos nos encher do Espírito Santo. E isso é possível porque Cristo ressuscitou, porque o Espírito foi derramado sobre nós. Devemos nos alegrar, devemos ter esperança, devemos repousar em Cristo, sabendo que é como Ele ressuscitou, como Ele está vivo, nós também ressuscitaremos, nós já vencemos a morte com Cristo e nós devemos desfrutar então das bênçãos do Espírito Santo, meus irmãos. Devemos nos apropriar dessa vida no Espírito Santo, viver uma vida de santificação, reconhecer que nós já fomos regenerados em Cristo Jesus, que nós somos novas criaturas. Nós devemos nos alegrar nisso. E essa é a importância da ressurreição. A ressurreição é a base da nossa fé. Os atenienses não suportavam ouvir a respeito de ressurreição dos mortos, mas nós, a igreja, somos aqueles que nos reunimos. A igreja, nós nos reunimos, somos igrejas, nós cultuamos ao Cristo que ressuscitou. Essa é a base da nossa fé, esse é o motivo da alegria da igreja. A ressurreição, Pedro está mostrando para a gente nesse discurso que ela é de extrema importância para nós. Porque Cristo ressuscitou, nós recebemos as promessas de Deus. Porque Cristo ressuscitou, nós temos agora esperança. Porque Cristo ressuscitou, o Espírito foi derramado sobre nós. E o meu desejo é que nessa Páscoa a gente possa então dar a devido valor, a devida importância a isso. E de fato, permitir que o Espírito Santo nos encha, nos preencha, e de fato a gente possa experimentar do fruto do Espírito Santo, que é alegria, longanimidade, benignidade, domínio próprio, paciência, que nós possamos ter uma vida cheia no Espírito Santo, entendendo essas coisas que Pedro está dizendo para nós. Meus irmãos, o meu desejo é que de fato nós possamos ser... reconhecer nas nossas vidas a importância da ressurreição. Eu espero que eu tenha sido claro. Eu gravei esse vídeo à tarde, então alguns carros acabaram passando, alguns ruídos. A vizinha aqui do lado também está reformando a casa dela. Eu peço perdão aos irmãos por qualquer incômodo, tá bom? Mas que de fato a gente possa repousar então seguro na ressurreição de Cristo, celebrando que o nosso Cristo, que o nosso Senhor, Ele está vivo, que Ele reina. E agora o Espírito foi derramado sobre nós. Todos nós que somos de fato crentes, temos o Espírito Santo, nós recebemos. E nele nós temos nos movido, nós temos vivido. E que de fato nós possamos nos alegrar nesta verdade, que nós possamos ser preenchidos por isso e transformados por esta verdade. Eu desejo a todos uma feliz Páscoa e que Deus nos abençoe.